Olá pessoal, hoje nós vamos falar para vocês sobre o demonstrativo de resultados, também conhecido como DRE. O DRE nada mais é do que uma forma de você visualizar todas as receitas da sua empresa e também os custos e despesas que você teve ao longo de um período, por exemplo, mensais. O DRE é uma ferramenta muito importante para as empresas poderem fazer todo o controle gerencial das suas despesas e custos e também entender quais são os resultados que ela obteve ao longo do período, ela poder atuar nas questões dos gastos e despesas que foram realizadas. Nós montamos uma pequena apresentação para facilitar o entendimento de vocês. Eu peço a todos que, caso gostem da forma como foi apresentado essa questão do DRE, por favor, dê um like aí no final da exibição, ok? Então vamos lá, pessoal. Qual é a finalidade do DRE? Nós temos basicamente 4 finalidades. Primeiro é mostrar um quadro resumo de todas as operações financeiras da empresa. Lembrando que esse quadro resumo, ele pode ter uma periodicidade mensal ou até uma periodicidade anual. Ele indica muito precisamente, claramente, se houve lucro ou prejuízo naquele período que ele está contemplando. Ele aponta onde foram alocados os custos e despesas. Será que os meus custos estão maiores na parte de mão de obra? Será que meus custos estão maiores na parte dos insumos? Onde estão eles? Né? Como eu posso trabalhar neles? E também ele tem uma finalidade gerencial, que é você fazer o gerenciamento do seu negócio, e também uma demonstração fiscal para você cumprir com as suas obrigações tributárias aí previstas na legislação. Então vamos lá. Como que eu estruturo um DRE, um demonstrativo de resultados? Nós vamos dar um exemplo aqui de um comércio varejista de roupas. Um comércio varejista qualquer aí denominado XPTO. Então, o comércio varejista de roupas XPTO, mês de referência, vamos tomar aí o mês de setembro de 2018 e vamos fazer um demonstrativo de resultados do exercício. Como funciona isso? Primeira coisa é a gente inserir no demonstrativo de resultados a nossa receita bruta. E o que é essa receita bruta? Ela trata-se da entrada de toda espécie de dinheiro no meu negócio. Quando eu falo dinheiro, eu estou falando dinheiro em espécie, eu estou falando os cheques, eu estou falando as compras obtidas através de cartão, de débito, de crédito. E também ele pode ser relacionado tanto à venda de produtos quanto à venda de serviços. Pessoal, é importante aqui falar o seguinte, essa receita bruta pode ainda contemplar a parte de juros. Então, eu vendi com juros embutidos, né, em parcelas. Esses juros deveriam entrar aí em receita bruta. Os royalties, dividendos no caso de uma empresa franqueadora. Uma vez entendido a parte de receita bruta, vamos ao próximo passo. O próximo passo o que é? É a consideração de todas as deduções de impostos que foram feitas. E o que são essas deduções? São impostos diretamente incidentes na minha operação, né? Como, por exemplo, aqueles impostos de ICMS, de Imposto sobre Serviço, o ISS, ou ainda impostos que são escolhidos pelas empresas, né, na atuação do formato do Simples, por exemplo. Então, vocês veem que eu coloco em vermelho a dedução, porque ela é um valor negativo, ela não é uma receita, ela é, no fundo, uma dedução que eu tenho da minha operação, então ela está em vermelho. Uma vez visto a receita bruta e a dedução dos impostos, eu vou para a receita líquida de vendas. O que é a receita líquida de vendas? Nada mais é do que a receita bruta subtraída das deduções de impostos que foram consideradas acima. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho uma receita líquida de R$ 86.480, fruto de uma receita de R$ 94.000, subtraída de R$ 7.520. Uma vez visto tudo isso, eu vou para o custo dos produtos vendidos, que é a próxima linha. O que é o custo dos produtos vendidos? São todos aqueles custos que estão diretamente ligados aos meus produtos vendidos. Então, por exemplo, no caso do comércio varejista, todos os custos relacionados àquelas peças de vestuário que eu estou vendendo, por exemplo. Então, no meu exemplo,
eu considerei custo de produtos vendidos da ordem de R$ 42.500, que são todos aqueles custos, como por exemplo, os custos diretos de aquisição das minhas mercadorias, das roupas que eu estou vendendo, de todos aqueles produtos que são expostos na minha loja e que eu estou então ofertando ao público. Com base na receita líquida de vendas e no custo dos produtos vendidos, se eu subtrair a receita líquida de vendas e considerar a subtração o custo dos produtos vendidos, eu vou ter o lucro bruto. Então, o lucro bruto nada mais é do que o que me sobra da operação, considerando as receitas que entraram, menos a dedução dos impostos e o custo dos produtos vendidos. Então, por enquanto, eu tenho um lucro bruto de R$ 43.980. Vocês veem, pessoal, que é simplesmente uma forma de você organizar as suas receitas e os seus custos e despesas para que você vá apurando o que sobra no final da operação e que você possa fazer a gestão do seu negócio. Uma vez considerado o lucro bruto, nós vamos agora fazer o quê? A consideração das despesas administrativas. O que são as despesas administrativas? Aqui eu dei alguns exemplos dessas despesas administrativas para vocês visualizarem melhor. Despesas administrativas são gastos que mantêm a empresa funcionando, independentemente de haver vendas. Então a empresa ela vai funcionar de qualquer jeito, ela precisa funcionar de qualquer jeito. Como, por exemplo, com valores de aluguel, que normalmente os valores de aluguel são valores bastante expressivos na operação, valores de água, de energia, de gás, telefone, salários que independem das vendas, os salários fixos, salários administrativos, salários de vendedores que são correspondentes às partes fixas, que independem das vendas. Então, tudo isso que é fixo é considerado em despesa administrativa. Certo, pessoal? Depois disso, eu tenho a consideração das despesas com vendas. O que são essas despesas com vendas? Geralmente são gastos com comissões de vendas e todos aqueles custos que são inerentes às atividades de pós-vendas ou até de vendas diretamente. Existem casos específicos onde você tem gastos com vendas específicos do meu negócio. No meu caso, então, esse valor foi de R$ 5.000. Depois disso, o que eu tenho? Eu tenho as despesas financeiras. O que são as despesas financeiras? As despesas financeiras são todos aqueles gastos com, eventualmente, juros e multas que eu tenho que pagar no meu negócio, as antecipações de cartões. No final do mês, a gente percebe que o nosso fluxo de caixa não permite muito bem que a gente vá conseguir pagar o fornecedor, a gente vai lá e antecipa aquela parcela, aquele recebível do cartão que a gente tem. Tudo isso é uma despesa financeira. Então, a despesa financeira, como o próprio nome diz, já é uma despesa, ela também está em vermelhinho, que está subtraindo do meu cálculo. Apurados todas essas despesas, eu tenho o resultado da minha operação antes do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição sindical sobre o lucro líquido. Então, o que eu tenho? Eu tenho um resultado que simplesmente é o lucro bruto descontado das despesas administrativas, vendas e financeiras. No meu caso aqui, esse resultado foi de R$ 19.220. Pessoal, entendido esse resultado, eu tenho agora uma última parte que é a consideração do próprio imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição sindical sobre o lucro líquido. No meu exemplo aqui, eu considerei um certo percentual, dando o valor de R$ 2.883. Para quê? Para que eu possa, com isso, então, apurar o resultado líquido da minha operação. Esse resultado líquido foi de R$ 16.337. Pessoal, é muito importante vocês entenderem que esse resultado ele precisa ser monitorado mês a mês. E esse resultado ele é a base para que os sócios de uma empresa saibam da divisão entre eles, eles possam estudar toda a parte de investimentos do negócio baseado nos resultados líquidos que eles obtiveram nesses exercícios e até a participação em resultados, eventualmente, que é oferecida pelos empregadores aos empregados.
Então, o demonstrativo de resultados é uma ferramenta importantíssima. Ele deve existir no pequeno, no médio, no grande negócio. As grandes corporações têm demonstrativos de resultado. E, pessoal, não é difícil fazer, né? Simplesmente é uma questão de você alocar os seus custos e despesas nos lugares certos para que você tenha uma forma de visualização da sua operação e saiba aonde atuar. Quais são os valores que estão puxando o meu resultado para baixo e aquilo que eu posso fazer para melhorar o resultado da minha operação. Pessoal, nós esperamos ter ajudado vocês. Estão aí os meus contatos. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.